Este programa é livre para todos os públicos. É Revolução Jesus 2023, uma boa tarde também mais uma vez para você que está acompanhando a gente aí pelo Sistema Canção Nova. É muito bom a gente estar junto com o tema Eclosão e partiu a apressada. Você que está aí ligadinho conosco já pôde acompanhar desde o início da manhã, pregações, adoração, Deus tem feito muito, mas quero te dizer que o acampamento Revolução Jesus começou já na quinta-feira. Aqui no Rincão estava rolando uma programação com muito conteúdo, muitas pregações que vale a pena você conferir no Play Canção Nova. Vão estar disponíveis lá se já não estão, mas também na quinta e na sexta tinha uma galera que participou do Aprofundamento Radical que voltou nesse ano. Cadê o pessoal do Aprofundamento Radical aí? Levanta a mão! Muito bem, ó, já quero deixar o convite para você, no ano que vem, estar com a gente aqui no acampamento Revolução Jesus e também no Radical. Até porque, além de todos os motivos, nós temos um motivo especial. Sabe por quê, minha gente? Em primeira mão, no ano que vem, o Aprofundamento Radical, não o acampamento, mas o Aprofundamento Radical do Revolução Jesus estará fazendo 15 anos. Então, com certeza, tem novidade vindo por aí, pode aumentar suas expectativas, que vai ser incrível. Já se organize, já traz mais gente para a gente poder vivenciar essa experiência, beleza? E essa tarde tem uma proposta toda singular e especial, você que acompanha o Revolução Jesus já sabe. É o momento onde nós vamos debater, compartilhar, refletir questões muito propícias, pertinentes para o tempo presente. É um talk aqui, como você vê, ó, tem bastante lugar. Isso significa que uma galera vai estar aqui com a gente, inclusive para responder as suas perguntas. E já já eu vou dizer como isso vai acontecer, tá bom? Vou começar recebendo os convidados, aquela música, é claro, né? A nossa banda aí que já está preparada, já estão até sorrindo aí do lado, porque sabe, né, que tem que ter aquela trilha de acolhida. E eu vou começar fazendo as honras da casa para ele, que agora há pouco, fiquei sabendo de fonte segura, está fazendo 15 anos de participação no Revolução Jesus. Isso mesmo, né, padre? Padre Demétrio! Vem pra cá, uma salva de palmas! Muito bem, Padre Demétrio, que já é figura carimbada aqui do Revolução Jesus. E, por favor, que seja de muito tempo ainda, viu, padre? E vamos manter aqui o clero, né, gente? Porque, ó, para falar de assuntos importantes, além da experiência de vida de tantos jovens, nós também contamos com eles. Então se prepara aí que ele que já está com a gente aí no Revolução Jesus, desde quinta-feira, da comunidade Betânia, Padre Ellington! Vem pra cá! Muito bem, gente, vamos lá! Ela que também já fez uma experiência com Revolução Jesus, que marcou a história dela, até mesmo vocacionalmente, e que hoje é uma irmã querida do coração, de uma comunidade irmã, que inclusive, quinta-feira, ela bombou aqui no Revolução Jesus. Priscila Camargos, da Colo de Deus! Brilha Deus, brilha Deus, vamos lá! Bem-vinda, Pri, por favor, por favor. Vamos lá, eu tô olhando porque é bastante convidado, vamos lá. Ele que esteve aqui conosco nesta manhã e arrasou. Quem é jovem sarado aí? Quem já viveu uma experiência com jovem sarado aí? Que é da nossa família. Vem pra cá, ele com toda a sua autoridade, Léo Coronel. Vem pra cá. Ele que é meu irmão de comunidade, também revolucionário já há muito tempo. E vem pra cá contribuir, porque ó, coração vibra, filho de Monsenhor Jonas Abib, Rodrigo Carpanelli! Gente, veio todo mundo? Veio mesmo? Gente, eu tô ruim de cálculo, né? Eu fiz por mais um puff achando que era um convidado a mais, mas acho que eu me enganei, me equivoquei, ou troquei. Tá todo mundo, né? Sério mesmo, produção, não? Tá, ok, então vem pra cá, por favor. Alguém vai ficar comigo aqui no sofá. Rodrigo, você que tá aí no sofazinho, vem pra cá, ó. Pra você ver como é que estado que a pessoa tá, né, gente?
Eu que me confundi, eu acho que troquei as bolinhas aqui. Ótimo. Gente, bem-vindos, obrigado. Pri, bem-vinda. Uma alegria estar aqui. Glória a Deus. Boa tarde, igrejinha. Muito bom, viu? Padre Ellington, gratidão pela disposição de sempre. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Uma alegria muito grande estar aqui também. Aí. Carpanelli que pregou pra gente também aqui na quinta-feira, Revolução Jesus na Veia. Bem-vindo, brother. É nóis, estamos juntos sempre. Que bom. Padre Demétrio, mais uma vez gratidão. Obrigado mais uma vez pelo convite. Passa um filme aqui em nossa cabeça. Verdade. Tantas histórias, que Deus continue operando maravilhas aqui entre nós. Ótimo. E Léo, a casa é sua, meu irmão. Que bom tê-lo aqui com a gente, viu? Valeu, Iti. Tamo Nossa, ó, viu? Viu o poder da voz? Eu falei que tinha autoridade aí, gente, ó. Ecoou. Reverberou. Que legal. Gente, como todo mundo sabe, ou se não sabe, vai saber agora, o tema do Revolução Jesus desse ano é eclosão, né? Que tem uma ligação direta com aquilo que nós vivemos no ano passado. Vamos falar mais sobre isso, já está sendo falado. E o subtítulo é este, né? Essa passagem bíblica de Lucas, e partiu apressadamente, nos referenciando àquela que apressadamente partiu, e que também estamos aqui em clima de preparação para a JMJ 2023, com o tema mariano. Quem vai para a JMJ? Levanta a mão, já está certo. Isso, beleza. Quem em nome de Jesus crê que ainda vai dar certo e você vai levantar e diga eu. Isso aí, aos que creram, né, gente? Tem que crer até o final, tem que crer até o final. E claro que esse tal que ele tem uma proposta muito clara, né? Vamos falar sobre o apressadamente e vamos desdobrar aqui essa palavra para a gente conseguir aprofundar ainda mais diante dessa moção, dessa inspiração que é essa temática. Mas antes disso, eu quero provocar a você que está em casa com a gente, aí acompanhando, que você também seja bem participativo e você pode enviar a sua pergunta para nós aqui no Talk, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar uma foto agora, nesse exato momento aqui. Vamos lá, desculpa eu tirar vocês das suas instalações, mas vamos juntar aqui, a gente vai fazer uma fotinha aqui, Fazer ó. um selfie. Um selfie aqui. Reúne os convidados para aquela selfie. Aí, ó. Pronto! Seguinte, ó. A fotinho já está sendo postado no @RevoluçãoJesus. Você pode chegar lá agora e colocar a sua pergunta. O que você quiser perguntar aqui para os nossos convidados, eu vou fazer questão de trazer aqui a pergunta. Beleza? E a primeira pergunta que eu quero lançar aqui para a gente começar a nossa partilha é falar sobre pressa. Será que a gente consegue aqui tentar, claro que é um desafio, não deixa de ser, mas entender qual é a pressa de Deus? Do que Deus tem pressa, né? Já que estamos falando do apressadamente, Nossa Senhora foi aquela que partiu apressadamente, a partir da experiência, da vivência, enfim, da concepção de cada um de vocês, do que hoje Deus tem pressa, partindo da realidade do tempo presente que nós estamos vivendo aqui. Olha, eu acho que se existe alguma pressa no coração de Deus, é pela nossa santidade. Eu acho que a pressa do coração de Deus é que a gente seja santo, né? Então, eu acho que tudo que Deus ele faz e ele irá fazer, principalmente nesses últimos tempos, é que a gente seja santo. Ele vai contribuir com isso conosco, tenho certeza. A santidade da nossa vida, né? Aquela prece, a vinda do Senhor. Vamos lá, Padre, do que Deus tem pressa? Então, Deus sendo amor em essência, né, tem a pressa dos amantes, né, daqueles que se amam. As pessoas que se amam têm pressa de quê? De unir-se ao amado. E Deus nos ama infinitamente. A pressa de Deus está em fundir o seu coração com o nosso coração. Quando Jesus revela, né, eu vim trazer fogo à terra, e o que eu desejo, senão que esse fogo arda. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus tem sede de que a gente tenha sede dele, né? De unir-se a nós. E a resposta a esse desejo de Deus, claro, é a santidade, né? É a correspondência ao amor que ele tem por cada um de nós. Então Deus tem pressa de estar com a pessoa amada. Quando a gente ama alguém, a gente não suporta a ausência. A gente conta os dias, quantas horas para encontrar o amado, a amada, né? E assim Deus com cada um de nós, ansiosamente Ele nos espera para se unir ao nosso coração. Perfeito. E aí, Léo? Eu penso que a gente já perdeu muito tempo, né? Então é como se fosse um resgatar esse tempo perdido, para a gente corresponder, para a gente estar na presença dele. É o amor, né? O amor é como o Padre trouxe, que a gente bem próximo, o quanto antes, sem perder tempo. Já perdemos muito tempo, não tem mais tempo para perder. Perfeito. Padre,
seu ponto de vista. Se não me engano, é uma frase do Padre Léo e que o Padre Vicente, na moderação da comunidade de Betânia, ele enfatizava: Deus tem pressa e os nossos filhos urgência. E ele enfatizava essa frase para dizer da pressa de Deus em resgatar, restaurar e curar os corações que estão feridos, machucados. Quando ele fala dos nossos filhos, fala do dependente químico que procura lá em casa um lugar para poder ser acolhido. E unindo aquilo que o Padre Demétrio trouxe, não tem outro caminho de cura senão se deixar amar por Deus. Se a gente não se deixa amar por Deus, a gente não encontra esse caminho. Acho que na adoração hoje de manhã nós tivemos um pouco dessa resposta, porque diante do amado e o desejo de amar e ser amado do nosso coração, o único que pode realmente curar as feridas e sanar a pressa que há é o amor verdadeiro. E esse amor que é uma via de mão dupla, né? Deus que se entrega totalmente e nós que devemos também nos entregar para poder fazer parte desse amor, experimentar esse amor, abrir o coração, deixar com que ele mergulhe. E aí as feridas vão sendo sanadas, porque a ferida às vezes vai estancando, vai fazendo com que se levante uma muralha entre, não do amor de Deus, porque o amor de Deus não vem mais, mas para que eu não sinta o amor de Deus que vem. É como se as feridas e o pecado às vezes deixassem com que eu não sentisse o amor de Deus, fizesse com que eu negasse a vontade de sentir o amor de Deus. Então, essa pressa, Deus tem pressa de nos amar por inteiro, e como resultado desse amor, como consequência desse amor, a cura, a restauração, a necessidade de a gente poder estar inteiro e encontrar a vida plena. Perfeito. Pri, você que tem rodado aí, graças a Deus, né, o Brasil nas missões e tocado, né? Posso dizer assim, no coração, na verdade de cada jovem, de tantos jovens que a gente encontra por aí pelas estradas da vida, do que Deus tem pressa para estes jovens? Amiga, eu acho que tudo isso que falou é um pouquinho, mas principalmente hoje, Deus tem pressa da nossa resposta, do nosso posicionamento no reino de Deus. Né? Deus tem pressa que o reino dele se estabeleça, foi para isso que ele veio. Né? Foi para isso que Jesus veio. Então ele tem pressa que nós que já provamos possamos também chamar a outros, né? Trazer outros. Deus tem pressa de usar de nós, da nossa vida, da nossa história, da nossa casa, da nossa família, para gerar e falar: vinde vede que eu achei o amor verdadeiro, vinde vede que é aqui. O coração do jovem, ele anseia por isso, né? A palavra vai dizer: o mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E esse é o desejo do Senhor, que nós possamos manifestar o amor, né? O coração do jovem está sedento disso hoje, né, Tiago? E o nosso coração, porque o padre falou, né? A característica de quem ama é a pressa, né? É característica de quem ama, partir apressadamente para amar, para anunciar, para servir, para transbordar, para estabelecer o reino. Deus tem pressa, gente, da nossa santidade, da nossa identidade. Deus tem pressa de se manifestar. Deus tem pressa do nosso posicionamento. Deus tem pressa das promessas dele na nossa vida. Amém, amém. E é bom que diante de todas essas respostas que estão sendo trazidas aqui, né, você que nos acompanha em casa, você que está aqui, de fato vá tomando consciência dessa verdade, né? O Deus que tem pressa e faz de tudo, e porque tem pressa, né, não mede esforços para nos alcançar. E se você está acompanhando o Revolução Jesus, esse momento, mas todos os outros, não é por acaso. Deus, ele quer te alcançar, ele tem pressa de nos alcançar. Ontem nós tivemos aqui um talk que falou, né, aprofundou sobre a questão do final dos tempos, né, e que é muito pertinente nós entendermos que, do contrário de um discurso de terrorismo, né, de pavor, não, é de alerta, para que nós consigamos parar e perceber. E agora eu quero lançar algo que se linka àquilo que foi falado ontem. Se nós pudéssemos traçar um perfil do jovem de hoje, né, aquele que se é visto, né, o padre que tem o contato com tantos jovens que vem, né, no seu processo de recuperação, na paróquia, nas missões, nos jovens sarados, até mesmo nas nossas comunidades e nas missões, que perfil nós podemos hoje traçar desse jovem? Como é que você percebe o jovem atual? Claro, cada indivíduo é único, tem uma história, mas se nós pudéssemos fazer uma análise geral, como é que nós vemos o nosso jovem de hoje? O que ele traz? Também envolvendo aí as suas... O que ele carece? Do que ele carece realmente? Como é que vocês conseguem perceber isso? Na minha pregação na quinta-feira, Tiago, quando eu rezava, Deus me trazia muito forte que não somente o jovem, mas o ser humano em geral, ele é movido por um sentido. E se ele perde o sentido, ele vai perdendo o ânimo,
ele vai perdendo o entusiasmo, ele vai perdendo uma série de coisas, né? Então, o que eu mais tenho percebido, né, é a falta de sentido. O jovem, ele não tem um sentido para ele gastar a vida. Ele não tem um sentido para ele colocar as suas forças e dedicar a sua energia em prol daquela realidade, né? Então, eu acho que hoje a maior realidade seria essa, né? A busca incessante de sentido, né? Na minha pregação eu trazia Timóteo, um jovem que encontrou sentido para a vida dele quando ele se deparou com Paulo sendo açoitado. Ele que era filho de pagão, ele encontra sentido e vê naquele homem que estava se entregando por causa de uma causa. Eu fico imaginando a pergunta que ele fazia, mas, meu Deus, por que ele tá falando, ele sabe que ele vai ser apedrejado, mas ele tem um sentido, aquele sentido vale a pena, vale a vida. Então eu acho que isso, o sentido é o ponto principal que o coração do jovem hoje precisa encontrar. Nietzsche já diria, né, quem tem um porquê suporta qualquer como, né? A imagem que me vinha enquanto você perguntava e você respondia era de um jovem hoje na frente de um celular ou na frente de um computador. A geração qual nós vivemos hoje, graças a Deus a tecnologia veio para facilitar a nossa vida e veio para estreitar muitos laços, mas faz com que a gente tenha muito conhecimento e pouca ação. A gente tenha muito acesso à informação, mas poucos que realmente assume uma responsabilidade de se gastar pelo reino de Deus, de assumir uma vocação, de assumir um projeto de vida. A pessoa sente o coração arder, a pessoa sente o chamado de Deus, mas ela fica ali, estagnada, parada, com medo. Daí sempre, não estou preparado, não sei se é para mim, eu vou ter que esperar o tempo ainda, e de repente você vai ver que vai passar o tempo e a pessoa continua naquela confusão, né? Naquela pergunta. É como se ela pedisse todo dia uma confirmação de novo de Deus, só que Deus já confirmou, já falou, já confirmou, já reafirmou, e a pessoa continua perguntando. Eu acho que falta essa coragem de romper realmente, de eclodir, de dar o passo e se lançar realmente em Deus e acreditar, sair da cadeira do game, sair da cadeira da frente do computador, sair do sofá no celular e poder ir ao encontro de tantas pessoas que precisam realmente sentir o amor de Deus, porque só assim a gente vai experimentar o amor de Deus. A tela nos estreita os laços virtualmente, mas Deus quer nos amar não virtualmente, Deus quer nos amar verdadeiramente como pessoa, como gente. Por isso que uma carência muito grande na geração de hoje, a solidão é um dos grandes características, né, que tem roubado o sentido de muitos jovens. Penso que precisa dar esse passo, coragem de se lançar. E aí, Pri? Amigo, é como você falou, cada indivíduo tem a sua particularidade, né? Mas se a gente pudesse trazer algumas características, eu diria que hoje nós estamos numa geração que é muito imatura, muito fraca, né? Vamos dizer, às vezes eu brinco, né, com o jovem, o povo mimizento, né? Mas fraca, uma geração que é muito ferida na área familiar, né? Porque a gente parava para ver alguns anos atrás, a criação era mais dura, mas tinha o pai e a mãe. Hoje a gente já recebe alguns jovens que já vêm com uma realidade diferente. Então, é uma geração que não tem referência. É uma geração que é ferida na paternidade. E isso acaba causando essa fraqueza. É um jovem que é fraco, melindroso, indeciso, acaba sendo influenciável. Então, são características que, infelizmente, a nossa geração tem carregado, né? E tem demonstrado fortemente. Né? Nós estamos vivendo outros tempos hoje. E eles chegam assim para a gente hoje. Né? É uma realidade. Para o padre e para o Léo, vou mudar já aqui a pergunta. Padre, o senhor, né, que tem um contato aí cotidiano de paróquia com tantos jovens, mas além disso, com certeza aqui no Revolução, mas em outras realidades, o Léo também com jovens sarados, tantos jovens que chegam. Padre, o senhor acha que o jovem hoje, como batizado, como cristão, de fato ele tem conseguido, na sua maioria, ocupar o seu papel, o seu lugar dentro da igreja, seja no engajamento, na fidelidade naquilo que é a sua missão, no seu apostolado, ou você percebe que houve algum tipo de recuo? Claro, aqui a gente nunca está generalizando,
mas a sua grande maioria, o senhor consegue perceber alguma diferença nessa capacidade de envolvimento, de comprometimento do cristão, jovem, batizado, ou parece-me que alguns estão literalmente largando e dizendo, não, é melhor eu ficar aqui no meu canto, enfim? É difícil generalizar, mas por um lado, essa carência de sentido, e não qualquer sentido, de um sentido sobrenatural para a vida, faz com que não só os jovens, mas os homens de várias idades entrem numa apatia muito grande. Então, hoje a gente encontra um mundo em que as pessoas perderam a esperança, as pessoas se tornaram apáticas, as pessoas deixaram de sonhar. Isso por um lado. Então, uma apatia muito grande, graças a muito da nossa omissão enquanto igreja. Porque muitas vezes nossa pregação deixou de ser uma pregação das realidades sobrenaturais para se tornar uma pregação horizontal, para falar de coisas planas. E a gente esquece que a nossa vocação maior, o nosso chamado maior, são para as coisas grandes, para as coisas do alto. Então, por um lado, nós acabamos pecando nesse discurso horizontal que vai deixando os jovens, de um modo geral, numa apatia muito grande. Deixaram de acreditar na santidade, que a santidade é possível, parece algo utópico, bonito, mas que eles nunca vão alcançar. Muitos deixaram de acreditar na família, de que é possível construir uma família nobre, né, como Deus quis, e se realizar no seio de uma família. Enfim, até profissionalmente os jovens já não se realizam assim. Então a gente encontra esse clima de apatia muito grande, por um lado, e por outro lado, há muitas pessoas boas que querem se entregar a Deus, mas talvez de uma forma um pouco distorcida. Eu acho que há uma negligência muito grande de entender que a nossa vocação, especialmente a vocação dos leigos, é ser fermento na massa, é ser sal da terra e luz do mundo. Então a gente vê muitas pessoas boas na igreja que estão vivendo vida praticamente de religiosos. Se recolhem do mundo para não se contaminar com o mundo, né? Para não se sujar, e vamos fazer aqui nossas comunidades limpinhas, nossas famílias limpinhas, e vamos nos preservar aqui nos nossos guetos. Enquanto isso, o mundo está em trevas por causa da nossa omissão. Então, o que eu acho que faltaria para esses jovens que já adquiriram a consciência do chamado à santidade, de se meter no mundo, de entrar no meio do mundo, de ser fermento na massa, né? De entrar lá onde? Nas universidades. Precisamos de bons professores universitários com valores cristãos, no meio das artes, na música, no cinema, de modo geral. Então a gente precisa entender que a nossa vocação, especialmente a vocação do jovem leigo, é meter-se no mundo como os primeiros cristãos. Não os peço que os tireis do mundo, mas que os preserveis do maligno. Então, nesse ponto eu creio que é uma omissão muito grande. Então, por um lado, uma apatia generalizada, uma falta de sede de viver, de se entregar, de desejo de coisas maiores. E, por outro lado, nas pessoas que querem de fato ser santas, perder esse sentido da secularidade da missão. Eu estou no meio do mundo, eu tenho que santificar esse mundo. Essa é a minha grande missão. Perfeito, perfeito. Fantástico. Eu penso também que a gente está colhendo frutos daquilo que o Papa Bento XVI já denunciava há algum tempo atrás sobre a ditadura do relativismo. Então, esse relativismo também tem arrebentado com as gerações mais recentes, porque aí você não tem verdades absolutas, não tem valores de fato, tudo é relativo. Isso coloca até o próprio missionário, se não tiver bem enraizado, se não tiver bem informado, quando ele vai de encontro, ele acaba em vez de ele conquistar, ele acaba se perdendo. Ele acaba sendo convencido por essas ideologias e por essa chaga, por esse mal, né? O relativismo eu acho muito ruim, muito ruim. Então a gente carece de fato de pregações, de testemunhos e pregações que afirmem aquilo que é de verdade, sem relativismo. Isso é uma margem muito perigosa para qualquer jovem, inclusive para aqueles que se lançam a um campo missionário. Muito bom. Olha, se você quiser interagir com a gente, já estou recebendo aqui algumas perguntas. Eu postei no perfil do @Revolução Jesus a foto aqui de nós todos tão belos. Então você vai lá nos comentários, você deixa, tá bom? Tem gente que está mandando pelo direct, que a gente também está recebendo aqui, mas manda nos comentários que vai ser mais fácil, tá bom? Então coloca lá nos comentários abaixo da fotinho, no @Revolução Jesus, para trazer a sua pergunta. E se você que está aqui tiver alguma pergunta que você queira direcionar aos convidados, pode escrever ela e entregar aqui para a Rafa na lateral, a Rafa está aqui em cima,
E aí a gente pega também para trazer para os nossos convidados, tá bom? Pode aproveitar, escrever sua pergunta e traz aqui. Essa aqui vai para o Rodrigo e para a Pri. Vou mandar para vocês essa aqui que chegou para a gente. Fui rejeitada na igreja, não me sinto aceita por Deus, como faço para Ele me aceitar de volta? A pergunta que chegou para a gente. Vai lá. Olha, primeiro eu quero dizer para você que a igreja, ela não é lugar para os santos, ela é lugar dos pecadores. Então a igreja é a nossa casa e ninguém tem o direito de te expulsar de lá. Então volta, porque a igreja é a sua casa, né? Essa é a primeira coisa que eu diria para você. E não dê muita autoridade para palavras que vão querer matar a sua vida dentro da igreja, né? Procure pessoas que tenham um bom direcionamento, que tenham um bom discernimento para te ajudar, para te aconselhar, mas nunca se esqueça, a igreja ela é a sua casa, a igreja é a casa do pecador, né? É por isso que Deus gostava de estar no meio dos pecadores, né? Para que a gente pudesse ali encontrar a santidade. Então, se alguém te expulsar da igreja, pode ter certeza que ela não está com comunhão nenhuma com Deus. Eu acho que a gente precisa deixar bem claro, né, gente? Porque ela mandou, né? Da ferida dela. Quem feriu ela não foi a igreja e não foi Deus. Foram pessoas. E, gente, a gente tem que saber, né? A igreja é feita de pessoas que vão errar, que vão te decepcionar, que vão te ferir, que vão te machucar. Você saiu por conta de pessoas, você não saiu por conta de Deus. Porque Deus jamais vai tirar da casa dele, né? E eu preciso entender, por que eu estou na igreja? Eu estou na igreja por conta de Deus, Ele que me chamou. E no caminho, gente, vai ter decepção. Se você se coloca a serviço na igreja, você vai ser machucado, ferido, decepcionado. Podem até te mandar embora, mas eu vou voltar porque eu sei quem me chamou, né? Então volte, perdoe essas pessoas, volte e recomece, porque Deus com certeza já está te esperando de braços abertos e com saudade e louco para poder mover na sua vida, não tenho dúvidas disso. Amém, amém. Então Aleluias, volta, viu? Né, que gente? essa pergunta aí... Volta! Volta para casa. Com certeza essa resposta aí também atingiu outras realidades semelhantes, né? De tantas pessoas que hoje também é um cuidado que nós precisamos ter, de pessoas que estão se justificando em não voltar. Mas de fato é por causa disso, ou eu estou usando isso como uma muleta para dizer assim, eu não vou voltar porque não me aceitaram, ou não me acolheram, enfim... Isso sempre teve, mas eu tenho que ter clareza de que eu preciso da igreja. Eu Aleluia. preciso estar num seio comunitário. E quando eu digo comunitário, não estou dizendo apenas de uma comunidade de vida, mas na minha comunidade paroquial. Gente, eu já estou convencido disso há tempo. A gente não consegue chegar sozinho. Claro, com a graça de Deus primeiramente, mas com pessoas que estejam caminhando na mesma direção. Então é preciso sim eu me agarrar a essas pessoas e a gente vai junto para que eu possa agarrar outros que estão perdidos. Porque também se eu ficar sozinho, eu vou ser arrastado facilmente, eu vou ser sendo carregado e de repente eu vou me justificando. Eu não vou por causa disso. Então essas desculpas frívolas, né, elas têm que cair, né, do nosso vocabulário, das nossas falas, porque Deus nos chamou para algo muito maior, né? Ô Tiago, eu vou pôr um pouquinho de fogo na conversa. Pode pôr, Lê, estamos aqui para isso. Porque, claro, eu não sei qual que é a situação que se apresentou, mas também às vezes acontece a seguinte situação. A pessoa se sente excluída porque talvez foi lhe direcionado um mover de conversão, uma decisão que talvez ela precisava tomar e ela não quis tomar. E aí se sentiu excluída. Veja, a gente tem que lembrar que processo de conversão e acolhimento na igreja depende muito da nossa resposta, também diante da necessidade de mudança. Ou então, porque hoje, graças a Deus, a igreja tem muito claro aquilo que é a doutrina, aquilo que é também o que deve ser seguido e vivido. Até pegando um pouquinho da conversa de antes, dizendo assim, o acesso a muitas informações e do relativismo que nós corremos o grande risco, faz com que às vezes o jovem viva um sincretismo muito grande, misturando muito religiosidade com outras ideologias, com horóscopo, com tantas outras situações que vem surgindo por aí, outras religiões, outras denominações, e vai misturando tudo, achando, pegando um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, e não tem problema viver assim. E não, o nosso Deus está cada vez mais mostrando que sim, nosso Deus ele tem um direcionamento, é Jesus o caminho, a verdade e a vida, é Ele diante da igreja que Ele mesmo fundou e que hoje nós fazemos parte dela e que nós queremos seguir assim. Então sim, há espaço para todos na igreja.
Há espaço para todos na igreja. O caminho de acolhimento, ele é para todos. O Papa Francisco sempre incentivou a gente a abrir o coração e a acolher. Mas nós também temos que estar abertos àquilo que é, muitas vezes, o nosso chamado de conversão, que vai passar pela correção de quem nós somos, às vezes pela correção da nossa personalidade, pela correção das nossas atitudes, do nosso jeito de mudar, que não vai ser de uma hora para outra, mas que será um processo. Às vezes esse choque também é interessante para que a gente entre no processo de conversão. Tiago, Sim, por já favor. que é para apimentar, então vamos apimentar. Vamos, tá agora, gente. Traz lenha, traz agora extintor vai. aqui, extintor, produção, vamos por aqui. Agora vamos começar. Então, saindo um pouco do âmbito da pergunta da jovem, até porque a gente não conhece a história dela particular, mas aproveitando o gancho por onde a conversa foi, isso é muito importante, porque muitas pessoas às vezes falam que não se sentem acolhidas na igreja, porque não ouvem na igreja aquilo que elas gostariam de ouvir. E a gente precisa entender que a gente não vai à igreja para modelar a igreja conforme o que a gente pensa, mas para ser modelado segundo ela, que a nossa mãe nos ensina. Não é verdade? Aleluia. Então, mas eu não sinto acolhido. Por quê? Porque a igreja está dizendo a verdade. E está dizendo a verdade porque te ama. E eu preciso entender isso. Eu preciso ouvir verdades duras, fortes, não verdades que alisam a minha consciência, porque muitas vezes eu estou no erro. Então, há pessoas que se sentem agredidas com isso, porque às vezes falta a humildade de reconhecer, eu preciso mudar. Então, essa arrogância, às vezes, repito, não falo dessa jovem porque eu não conheço. Da questão dela, viu? Não é mais a dela, estamos Mas às ampliando. vezes uma arrogância nossa muito grande de querer modelar o evangelho segundo os nossos próprios critérios. E um evangelho criado pelos nossos critérios não é capaz de salvar ninguém. Então eu preciso aprender que o evangelho, que a igreja é maior do que eu, entender que ela transmite palavras de vida eterna. E vai acontecer na história da igreja, como aconteceu desde sempre, aquilo que ocorreu com o Senhor lá no discurso de Cafarnaum, né? No discurso do pão da vida, né? Senhor, essa palavra é dura demais, né? E Jesus fala, olha, e vós também quereis ir? Ou seja, Jesus não modela a palavra, não torna mais palatável para atrair mais multidões. Jesus não está em busca de seguidores a qualquer custo, né? Ele não vai renunciar àquilo que ele é, a verdade que ele é, para ter o maior número de gente seguindo. Ele é o que ele é, e embora às vezes a gente vai perder fiéis, faz parte. Só crê quem quer crer. Eu tenho dito nas minhas pregações, algumas celebrações que tenho, que nós não vamos para a igreja para nos sentir bem, porque há esse negócio, eu não vou porque eu não me sinto bem. Vai para um spa, né? Vai para um spa, um resort, vai para a praia, vai para algum lugar. Eu digo assim, a gente não vai para a igreja para se sentir bem, a gente vai para a igreja porque a gente quer salvação. E Deus não vem só para a gente, Deus não faz a graça acontecer para que a gente se sinta bem, mas para nos salvar. A gente não deve ir para a igreja para se sentir bem, mas para buscar a salvação. Sim. Eu acho que também tem uma questão de coerência, né? Se assim fosse, você pode estar fisicamente num lugar, mas você espiritualmente está fora do corpo de Cristo. Está fora, está automaticamente excluído, ou automaticamente fora. E não é a nossa intenção, quanto mais a de Deus, né? Não é só uma questão, eu estou aqui nesse espaço, olha que legal. Não é isso que é o desejo, o anseio do nosso coração. E isso não convence. Isso tem um tempo limitado, é uma contagem regressiva para que essa pessoa em pouco tempo também saia, porque não encontrou de fato a verdade. É importante, acho que uma conscientização também que a gente precisa ir tendo, e vamos lá, gente, deixa borbulhar aí o que está vindo, por favor, padre, o senhor já fala. É a gente entender que, diante do que a pergunta que foi, a pergunta anterior, né, que foi trazida aqui como resposta. Hoje, como nós estamos diante de uma sociedade um tanto fragilizada, nunca generalizando, mas jovens muito frágeis, eu acredito que todas as vezes que o evangelho, ele confronta, e ele vai confrontar, a pessoa não tem uma estrutura, por vezes, de absorver aquilo e acha muito pesado, muito fatigante, impossível, opressivo. E cuidado, porque nós precisamos estar atentos para esse discurso, porque do contrário a gente não vai receber o remédio. Eu sempre puxo sardinha para a área da saúde, porque eu sou da área da saúde, então uso muitas analogias para isso. Mas o remédio nunca é algo agradável. Ou ele é amargo ou ele é doloroso. Então eu não posso correr o risco de, por me sentir frágil ou confrontado às vezes, porque o evangelho ele vai nos confrontar porque ele quer a salvação, ele vai trazer a verdade, e a verdade por vezes vai doer, porque, como o padre disse, quando eu vou olhar para a minha vida aqui, eu vou dizer,
aqui as coisas não estão tão bem ajustadas. Mas é o remédio. Então eu preciso entender, ou eu me deixo sentir-me desconfortável aqui dentro pelo que eu estou ouvindo, mas eu absorvo isso para ser curado, restaurado e poder me posicionar, ou eu vou deixar me definhar, porque eu vou me consumir, eu não vou conseguir mais ter postura, né? Porque eu estou doente. Estou doente espiritualmente, estou doente emocionalmente e eu preciso ser tratado. Então tudo aquilo que me causa desconforto, né? Até a capacidade de acolher os desconfortos da vida, eu trago isso muito para mim, né? Porque a santidade, o caminho de santidade vai ser muitas vezes desconfortável, porque vai fazer com que eu tenha que morrer para certos apetites por conta dos meus desequilíbrios, eu vou ter que fazer mortificações, só que a gente não quer desconforto, mas é um caminho ilusório. Se eu não tiver a capacidade de passar por períodos de desconforto e de confronto, eu não cresço, eu não amadureço, e a minha alma está em risco, não é só meu corpo, não é só esse momento temporal, né? Então por isso que é tão importante a gente estar atento, né, a tudo isso. Eu quero lançar uma pergunta, padre, usando uma colocação que o senhor colocou aqui, de meter a cara, né, no mundo, de me meter nas realidades, né? De fato, eu preciso ir, mas como me meter sem me perder, né? Como que eu me meto nessas realidades, mas por vezes eu até tento e eu começo a ser puxado, começo a ser sugado, e quando eu vejo, eu fui com a galera. Essa é a arte que não é fácil de ser alcançada, de que é a arte de estar no mundo sem ser do mundo. A arte de estar no meio do mundo sem ser mundano. Nós não somos anjos, nós estamos no meio desse mundo, estamos inseridos nesse século, mas ao mesmo tempo a gente sabe que parte desse século é dominado também pelo mal. Então como está aí sem se corromper? Essa é uma arte que a gente não tem uma resposta pronta para isso, mas a gente tem alguns caminhos. Em primeiro lugar, que a gente tenha a vacina, os antídotos para viver no meio do mundo. A gente precisa ter um suporte que nos deixa firmes para que a gente não sucumba diante de tantas tentações. Em primeiro lugar, estar no mundo não é um argumento que a gente deve usar para realizar atividades mundanas, né? Estar no mundo não é ser mundano. Então eu tenho que estar em qualquer lugar que os jovens estão. Não, tem lugares que não são próprios, né, para uma pessoa que quer ser de Deus. Tem lugares que não convém, tem filmes que não convém, tem músicas que não convém. Então, de fato, a gente precisa fazer essa diferenciação. O que é imoral, o que me afasta de Deus, o que me afasta do céu, de cara não serve para mim. Mas existem realidades que não são por si imorais, e são seculares, são profanas, mas não mundanas, né? Nem tudo que é profano é mundano. E nessas realidades o cristão precisa estar inserido. E como ele está ali, sem deixar que aquele universo o influencie, mas que ele influencie positivamente aquele lugar, ele precisa ter um suporte muito grande. Esse suporte, esse antídoto dá pela intensidade da vida espiritual dele. Então, uma pessoa que tem um suporte de uma vida intensa de contemplação, uma vida sacramental, né, uma boa direção espiritual, né, que tenha uma boa formação cristã para saber argumentar com o mundo, né, para saber argumentar consigo mesmo quando ele se vê questionado, né, por alguns temas. Então, esse suporte ele precisa ter. Eu acho que a arte de estar no mundo sem ser do mundo depende muito da profundidade da vida espiritual da pessoa. A gente não colocaria à exposição uma pessoa que não tem uma profunda vida espiritual, porque ela pode se perder. Então, como é que a gente mede essa maturidade? Não é algo tão simples, né? A gente não fala aqui de matemática. Você está pronto para estar no mundo, não está pronto. Isso é uma arte que a gente vai tentando conquistar a vida inteira. Talvez alguns tropeços, algumas quedas, mas o que, em suma, assim, diante de tudo isso, ter uma profunda vida espiritual, uma profunda formação cristã. Isso dá o antídoto para estar no mundo e não deixar-nos influenciar negativamente pelo mundo, mas influenciá-lo positivamente. Perfeito. Quem mais quer acrescentar aí? Acho que um conhecimento de si, né, também, dentro de tudo isso que o padre falou, né, Tiago, acho que quando a gente sabe se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego, eu sei a força, né, dessa influência no mundo, né? Se Deus me levantou para ser luz, eu não vou ser luz onde está clara. Onde que eu tenho que ser luz? Onde está escuro, né? Então eu sei o que eu carrego, né? E eu acho que esse é o ponto, principalmente hoje, diante da realidade que a gente vive. A força da identidade. Eu sou filho amado de Deus. Eu carrego isso. Deus me levantou para esta missão, né? Então eu vou com a certeza daquele que me envia e da forma como ele me envia, né? A gente vê Jesus escolheu, né? Formou, preparou e enviou.
Precisamos viver bem esse tempo. Poxa, Jesus me chamou. Agora Ele está me formando, me preparando e vai chegar o tempo que Ele vai me enviar. Né? Viver os processos, é ter esse autoconhecimento, essa boa preparação para que na hora do envio eu vá com essa força de ser aquilo que Deus está me chamando hoje no mundo. Perfeito, Tiago. Esse autoconhecimento é importante porque nos faz humildes, né? E perceber, olha, por exemplo, para uma pessoa estar num ambiente lá de política, um ambiente que a gente precisa entrar para santificar também, né? Pode ser terrível para aquela pessoa porque ela sabe a fraqueza dela, que ela pode se corromper. Isso em qualquer ambiente. Cada um deve conhecer as suas limitações, né, os seus pontos fracos. E saber, olha, isso aqui eu não posso agora, não estou preparado, eu não tenho casca ainda para aguentar isso aqui. Então, ser humilde e recuar. Deixa para outra pessoa fazer aquilo. Então, esse autoconhecimento é muito importante. Saber a nossa fraqueza, até onde eu posso ir. Ó, isso aqui já não posso mais, eu não posso ajudar. Eu posso contar com alguém que pode ir lá no meu lugar. Né, enfim. Então, essa humildade do autoconhecimento é muito importante. Muito bom, vai lá. Rodrigão e Léo, vou mandar essa para vocês, depois vamos para o padre aqui reservado, o padre Ellington. O Wagner, ele pergunta o seguinte: como manter o equilíbrio entre uma evangelização jovem sem perder os fundamentos sólidos? Infelizmente, hoje vemos uma gama de adaptações que muitas vezes se mantém no nível superficial da fé, que geram apenas entretenimento, mas muito pouca conversão. O que fazer? O padre falou algo que, nossa, soou no meu ouvido aqui, eu acho que eu estava pertinho, peguei com tudo, foi uma rajada. A questão dessa evangelização horizontal, né? Isso ficou muito forte para mim, padre. E eu acho que é isso que vem de encontro a essa resposta, né? Nós não temos que inventar a roda, né? Jesus já deixou o molde. Jesus já deixou o que evangelizar. Já temos o evangelho para evangelizar. Eu não tenho que criar um evangelho segundo Rodrigo, segundo Tiago. Não, já está lá. Nós temos só que às vezes, é uma coisa que a gente conversa muito internamente aqui, né? Talvez somente o embrulho daquilo que a gente vai entregar. Uma linguagem talvez atualizada, mas não altera o conteúdo a ser evangelizado. Né? Eu acho que os tempos de hoje talvez ele peça uma atualização da maneira de entregar o Evangelho, mas não uma forma caricaturada do Evangelho, muito pelo contrário. O Evangelho está lá e é ele que nós temos que anunciar. Talvez fique ali a forma criativa do como nós entregamos essa mensagem de Jesus, né? Mas não eu criar um evangelho ao meu modo, ao meu entendimento, para que ele seja assim aceito, né? O evangelho ele já está lá, ele está pronto. Deus já deixou o que nós temos que anunciar. A maneira é o Espírito que vai nos inspirar. Sem ferir a essência, né? Eu penso também, que para mim o que muito me impactou no início da minha caminhada foi o testemunho de São Francisco. São Francisco, ali que eu tive acesso, ele não se preocupou, ele inteiramente se entregou para Deus, buscou a Deus, e era uma loucura tamanha, vamos dizer assim, que quando os amigos dele foram tentar convencê-lo a retornar para a vida de gandaia que eles tinham, eles ficaram tão impactados com a verdade daquilo que ele vivia, a radicalidade que ele tinha daquilo que ele estava vivendo, que eles foram atraídos e acabaram ficando com ele. Então, o que eu quero dizer para hoje, e eu acho que para qualquer tempo, já que estamos falando de São Francisco há tanto tempo atrás, o que realmente impacta a vida de alguém, a vida de um jovem, é autenticidade e radicalidade. Se não tem autenticidade, se não tem radicalidade, se não tem verdade, se não tem experiência, de fato eu estou tendo uma experiência de discípulo de Jesus, de amigo, de amado, na hora de transbordar, vai ficar só esse, entre aspas, esse show pirotécnico, que vai esvaziar muito rápido, porque o que impacta o coração de um ser humano, ou de um jovem, é essa radicalidade, é a presença de Deus, ou como a gente diz de maneira mais carismática, a unção. Se encontra a unção, pode ser num encontro, numa conversa, numa lanchonete. Sentamos para conversar naquela lanchonete, olho no olho, o coração transbordou, a unção pegou, o cara fica impactado. Não precisa ficar dando muita pirueta, penso eu.
Muito bom, muito bom. Padre Wellington, uma das coisas que também a gente está constatando, né, ainda estamos sofrendo vários resquícios, né, de um período pós-pandêmico aqui, né? Estamos no período pós-pandêmico, né? E muita gente sofreu, perdendo entes queridos, enfim. Mas uma das coisas que nós também fomos percebendo, como um dado, nunca generalizando, de pessoas que ficaram mesmo amedrontadas, né? E o outro se tornou um risco para mim. E aí a gente começa a perceber uma tendência ao individualismo, ao fechamento de si, a uma autopreservação até doentia, né? Que todos se tornaram um risco, então sou eu, minha vida, minha saúde, eu. Que riscos há nisso? É do fechamento de si, do individualismo e que me impede de me colocar apressadamente a serviço do outro. Um pouco do que eu falava antes, acho que nunca se constatou tanto uma juventude e pessoas tão carentes como nós temos hoje. Engraçado, né? A rede social nos aproxima de tanta gente, mas nunca vimos pessoas tão carentes e tão solitárias nesse tempo. Um pouco por causa da pandemia, que fez com que a gente se ficasse mais reclusos, mas um pouco também por causa do medo de se expor, o medo de se colocar encaminhada. Penso que o medo de assumir responsabilidades, tanto diante do processo vocacional, ou diante de uma pastoral, ou diante de um movimento, de uma comunidade de vida. Eu acho que o grande perigo dessa individualização que você falou é realmente essa grande carência uns com os outros, a solidão e aquilo que o Rodrigo trazia antes, o sentido da vida. O que a gente precisa talvez entender e atrair esse jovem de novo é dando para ele elementos e situações que possam contribuir com o crescimento e completar o coração dele. E com isso me lembrava uma pregação na entrevista do Padre Léo com o Jô Soares, ele dizia que Jesus sim sofreu muito durante o seu processo da cruz, do tempo que foi condenado até o processo que viveu a cruz. E por muito a igreja, e prega isso, deve pregar isso, pregou muito aquilo que é a dor de Jesus. E por muito tempo não se falava da alegria de ser de Deus, da alegria do Evangelho. Nós temos mais de 2000 anos já de ressurreição, de vida, e eu acho que o que nós precisamos agora para contrapor essa individualidade fazer com que a alegria de Deus, a alegria do Evangelho chegue no coração do jovem, faça com que ele transborde, porque o jovem que ele é amado, e a pessoa, não só o jovem, mas a pessoa que é amada, ela não consegue aguentar para si mesmo. O amor sempre transborda, o amor sempre vai ao encontro do outro, o amor sempre é partilhado, o amor é sempre entrega um para o outro. O amor é sempre você sair de si mesmo para ir ao encontro do outro. O Padre Léo dizia que amar é dar-se da melhor forma possível, é gastar-se da melhor forma possível. Ou seja, se porventura hoje eu fico escondido no meu quarto, se eu fico escondido com medo por causa da minha saúde, se eu fico escondido por N motivos, eu estou deixando da essência do meu coração e da minha vida, que é amar e ser amado. E aí aquilo que o padre trazia no início, né, que é o desejo de Deus, a pressa de Deus é que o coração de Deus se una ao nosso coração pela força do amor. E aí nós estamos impossibilitando que haja essa verdadeira união. Perfeito. Uma pergunta que chegou aqui para a gente é: como resgatar a feminilidade diante de tantas ideologias que têm se levantado e que têm deixado as pessoas e as mulheres confusas? Como ser uma mulher jovem cristã feminina? Aleluia, boa pergunta. Eu acho que o principal, gente, é a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus. Só aquele que criou pode falar da sua criação, né? É aquilo que eu falava. Uma característica hoje, infelizmente, é que nós somos tão influenciáveis, né? Como que algo que vem do mundo pode ter um peso maior do que aquilo que vem do céu? Como que isso pode pesar? Como que algo que eu escuto do outro pode pesar mais sobre o meu coração, sobre a minha identidade, daquilo que o próprio Deus fala de mim? Então, é a nossa vida com Deus. Para onde eu estou olhando? Porque se algo está me influenciando, Tiago, de fora, ideologias, opiniões e tantas coisas, é porque eu estou olhando reto e eu preciso olhar para cima. Quem pode dizer sobre mim? Deus.
E aí é uma dinâmica tão linda que a gente vive, porque eu falo assim, né? O pessoal fala, gente, nossa, como vocês estão bonitos. Vocês pegam uma foto antiga e olha hoje, né? Vamos pegar uma foto do Padre Demétrio lá, 15 anos aqui na Revolução, e pegar hoje. Transformou. Quando a gente está com Deus, Deus nos transforma de dentro para fora. E vem trazendo a nossa essência. A gente que é mulher vai trazer o feminino, o ser mulher de Deus, aquilo que é nosso. Como? Eu sendo inteira de Deus, eu olhando para Deus, eu acolhendo aquilo que é de Deus, eu deixando aquilo que é do céu falar mais alto, ter mais influência, ter mais poder sobre a minha vida do que aquilo que está falando aqui no meio. Né? Aquilo que o Padre Léo falava, buscai as coisas do alto. Você que é mulher, a tua identidade, aquilo que te aconteceu, talvez aquilo que nos fere, que atinge tanto, né, o nosso ser mulher, dentro daquilo que nós somos chamadas a ser. Onde está a resposta? O porquê? Está em Deus, está no coração de Jesus. Só Jesus pode dizer quem que é a Priscila, quem que é a Priscila do coração de Deus. E, inclusive, essa foi a experiência que eu vivi no Revolução, quando Deus me confrontou. Porque eu tinha, né? Eu era de uma forma, eu me entendia de um jeito, né, na minha identidade. Mas Deus falou, eu quero te mostrar a Priscila segundo o meu coração. Então eu descobri que eu estava sendo uma coisa, mas tinha uma outra Priscila que era do coração de Deus. Eu quero saber que Priscila é essa, eu quero saber que mulher é essa, que filha é essa. Quanto mais eu estive próxima dele, mais eu olhei para ele e eu descobri quem é essa mulher. Né? Aonde estão os nossos ouvidos? Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso olhar? Aí está o segredo para tudo. Tem que estar em Jesus, no alto. Amém. Vamos recebendo tudo isso. É o que dizia Santa Teresinha, né? Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Amém. É isso mesmo. Amigo, mas aí é que tá. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Mas o que Deus pensa sobre mim? Vamos buscar. Vá buscar o que Deus pensa sobre você. Mais do que ficar só ouvindo, né, a falácia de tanta gente, de tanta opinião alheia, que é importante, muitas, claro, mas eu aqui ouvido atento, né? A gente vai rodando e vai percebendo que o eixo central é a minha comunhão com Deus, é a minha intimidade com Deus. Mas aí não testifica, porque aquilo que o outro fala sobre mim, se é de Deus, só vem a confirmar o que Deus já me falou. Sim. O que Deus já me falou. Eu gosto muito, eu brinco com as mulheres lá no Salmo 136, que Deus fala, Deus nos fez de modo maravilhoso. Eu sempre falo para as mulheres, vocês são maravilhosas, vocês são filhas amadas de Deus, porque Deus te fez de modo maravilhoso. E eu estou falando, e eu estou testificando, confirmando aquilo que Deus já falou sobre você. Sim. Amém. Padre Demétrio, aqui a pergunta que chegou para a gente é, teologia da libertação versus teoria da condenação. Como fugir dos extremos? Eu nunca ouvi falar teoria da condenação, mas vamos lá. Eu imagino que esteja se referindo a uma pregação meio de, digamos, daquele fundamentalismo, né? Você tem que buscar a Deus, ser fiel, corresponder com o que a igreja te ensina, porque senão você vai ser condenado ao inferno. Então, eu tentaria fazer oposição, assim, tentando interpretar a pergunta, entre duas posturas diferentes, que são dois riscos que nos cercam o tempo inteiro. Por um lado, o risco do laxismo moral, talvez aí representado pela teologia da libertação, sem querer simplificar a coisa, mas tentando interpretar a pergunta. Por um lado, o laxismo, Deus vai te salvar, o que importa é ser uma pessoa boa, ter bons valores e está tudo bem, né? Ficar aí na média. E por outro lado, aquele rigorismo que faz que a pessoa não experimente a alegria do Evangelho, né? De que servir a Deus é uma espécie de servidão que nos oprime, né? Que nos torna pesados, né? Um legalismo farisaico, né? Então, essas duas tentações estão aí nos cercando o tempo inteiro. O que a gente busca? Como a boa e velha filosofia de Aristóteles ensina, virtus e medio est, ou seja, a virtude está no centro, nem um extremo, nem outro. Um cristão não pode ser um laxista e nem pode ser um rigorista, são duas deformações da consciência moral. Um cristão é aquele que segue a Cristo e vive a vida do Senhor, é aquele que sabe que o inferno existe, uma pregação esquecida talvez por ideologias reducionistas, como a teologia da libertação, que praticamente tira de cena o discurso escatológico para falar de uma realidade
terrena apenas, né? E então a gente caminha nesse mundo sabendo que sim, o inferno existe, o céu existe, né? E Deus me espera no céu, e por outro lado existe também a minha fraqueza humana. Deus sabe da minha fraqueza. Aliás, foi a minha fraqueza que o trouxe até essa terra para me resgatar, né? Deus ama os fracos. Então, caminhar nesse mundo buscando o rigor da santidade, não o rigorismo, o rigor da santidade, a radicalidade boa daqueles que querem se entregar por inteiro àquele que nos amou por primeiro. Essa é a radicalidade boa, não a radicalidade ruim dos rigoristas, a radicalidade do amor. O amor pede a totalidade do ser. Eu não quero me contentar e me dar pela metade, eu quero ser todo de Deus. E isso a gente faz com alegria. Se vive o evangelho com alegria, ainda que com renúncia, ainda com sacrifício, mas com tempero da alegria. A cruz com alegria. Como dizia São José Maria, na alegria nenhum dia sem a cruz. A verdadeira alegria ela tem forma de cruz. Não uma cruz que oprime, uma cruz que nos desgraça, mas uma cruz libertadora. Uma cruz que é, no fundo, uma cruz leve, que é a cruz de Cristo. E por outro lado, então, essa luta, para corresponder com a graça de Deus, que evita o laxismo, e por outro lado, que nos ajuda a não cair no rigorismo, é saber das nossas fraquezas, das nossas limitações, que infelizmente nós contemplamos tropeços em nossa história, mas de todas as quedas o Senhor pode nos livrar. A misericórdia dele é infinita. Então, caminhar nesse mundo com a certeza de que temos os pés de barro, mas que somos chamados para o céu. O céu não nessa terra, o céu, a vida futura, a vida que há de vir, que já começa aqui nesse mundo. Então, eu acho que é um meio de evitar esses dois extremos ruins da consciência, o laxismo e o rigorismo. Buscar o céu com a consciência de que temos os pés de barro. Amém. Amém. Rodrigo, uma pergunta sempre presente, chegou mais do que uma, a mesma pergunta, chegou mais do que uma vez. Como descobrir a minha vocação? Estamos falando de corações inquietos aqui, Descobrir minha vocação, afinal de contas nós estamos instigando, impelindo, assumir a missão, mas dentro desse pacote aí também tem a minha vocação, que Deus me chamou e às vezes eu estou na dúvida e quero descobrir. Como é que eu faço? Os passos, e quem quiser também acrescentar aqui esses passos para ajudar a descobrir. Claro, claro. Eu vou usar de uma frase do nosso querido e amado pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Ele diz que vocação é um desafio de amor. Ela é sim um desafio, mas é de amor. Então eu acho que a vocação ela é o gesto mais concreto para nós amarmos Jesus num específico muito particular nosso, sabe? Quando eu vivi a minha experiência vocacional, por um tempo eu fiquei muito pautado no peso do deixar. Tudo aquilo que eu deixei, meu Deus, tudo aquilo que eu deixei. Mas quando eu fui tendo a consciência de que tudo aquilo que eu estava deixando era para um porquê muito maior, o ganho do deixar, ele não era mais uma perda, ele passou a ser um ganho, e aquilo literalmente deu um gás muito grande na minha vocação. Então, o que eu deixo assim como uma resposta para você, se você traz no teu coração uma inquietação de qual é o teu lugar na igreja, qual é o teu lugar no mundo, para que você foi criado, essas inquietações, onde existe uma inquietação, existe uma resposta de Deus para a tua inquietação. Deus ele tem uma resposta para todas as inquietações do teu coração. Basta você se colocar numa posição de escuta. Dê o passo de buscar ajuda, dê o passo de buscar alguém para te orientar, dê o passo de estar ao lado de pessoas que você identifica que elas irão contribuir para ajudar você nessas questões que estão ali inquietando o teu coração. E eu volto a dizer, onde existe inquietação, existe uma resposta pronta de Deus. Então deixa Deus responder as respostas do teu coração. E se você precisar de ajuda, a Canção Nova está aqui, o Padre está aqui, a Pri está aqui, o Léo está aqui, a igreja está aqui, gente. Então venha, corresponda. E concluo com outra frase do Padre Jonas. É feliz quem realiza sua vocação. Amém, vamos lá, responder as inquietudes aí do coração. Ô Padre, a pergunta que nos chegou, Vivo me martirizando dos pecados cometidos no passado, com um sentimento de culpa.
De que serei condenado? Como me livrar disso? A misericórdia de Deus, ela é eficaz e é eterna. Se a pessoa realmente já fez a confissão, ela se arrependeu, fez a penitência, ela já foi perdoada. Se ela passou por todo o processo da misericórdia. O que talvez esteja segurando ela é que ela não se perdoou. O perdão de Deus talvez ela já tenha recebido, ou talvez você já tenha recebido. Talvez o que esteja te martirizando é a tua própria acusação, a tua consciência sobre você mesmo, o perigo de você se autocondenar, e aí colocando até o teu julgamento acima daquilo que é o amor de Deus em nos acolher, e o amor de Deus a nos resgatar, o amor de Deus a nos procurar, o amor de Deus a nos levantar de novo. Então, penso que muito mais do que Deus me mandar para o inferno, e isso se a confissão realmente já foi feita, porque o arrependimento aconteceu, você já fez sua penitência, você já se colocou à disposição de Deus, a misericórdia de Deus ela é eficaz, ela age. Mas na maioria das vezes, e em alguns casos acontece, né, padre? Porque eu já confessei inúmeras vezes. Porque toda vez que eu vou confessar me vem na memória. Na maioria das vezes é porque, no fundo, eu não me perdoei, eu não deixei passar, eu não deixei cicatrizar, eu continuo me culpando, me julgando, continuo voltando para aquele momento e a ferida vai continuando aberta porque eu não deixo Deus curar realmente. Eu guardo isso para mim como se estivesse guardando parece até contraditório, mas eu guardo as 7 chaves como se fosse um baú que ninguém pudesse tocar, um tesouro que ninguém pudesse tocar, e no fundo estou guardando algo que me leva para baixo, né? Que me leva realmente a cultivar o pecado. Então, permita-se perdoar, permita-se dar perdão, eu aconselho sempre a você ir diante do crucifixo, do crucificado, ou então diante do sacrário, e quando acontece isso, e num momento de oração, invoca Jesus, invoca a presença de Nossa Senhora, dos santos arcanjos, e vai até aquele momento em que você foi ferido, que você feriu e que cometeu aquele pecado, mas não vá agora sozinho na sua memória, leve Jesus e Nossa Senhora e faça naquele momento na tua memória, junto de Deus ali, um gesto de se permitir acolher e perdoar, porque no fundo o que você precisa é ser acolhido e perdoado mais uma vez, por você mesmo. Amém. Olha só, vou deixar... Padre, uma coisa que me ajudou muito, aí coloco como um testemunho prático, a purificação do meu imaginário, que eram os meus conceitos, e a leitura me ajudou muito, de uma literatura boa, uma leitura sobre a vida dos santos, testemunhos, toda a riqueza que a igreja nos proporciona. Isso me ajudou muito a purificar meu imaginário e trazer novos conceitos, que foram me tirando dessas pegadinhas que a gente acaba caindo ao longo da caminhada, porque é o que a pessoa tem como conceito dentro dela. Se isso não for quebrado e substituído, ela provavelmente é a barreira que ela sempre vai bater e vai ficar, né? Acho que precisa acreditar. O Padre Léo gostava de enfatizar o seguinte: lá em casa, lá em Betânia, em nossos retiros, a gente tem um momento de confissão que foi inspiração do Espírito Santo no coração do Padre Léo. Tem todo um método, uma metodologia, e que a gente incentiva que as pessoas escrevam os pecados e tudo mais. E a analogia ele diz assim, que quando nós cometemos um pecado, e se não me engano na carta de Colossenses que traz, é como se a gente assinasse uma nota promissória, que nós não pertencemos a Deus, mas pelo pecado pertencemos ao encardido. E no ato da misericórdia, no ato do perdão, no ato da confissão, nós permitimos que nós vamos com Jesus e recolhemos isso da mão do encardido e rasgamos, queimamos aquilo. E aí a misericórdia realmente acontece em cada um de nós. Só que a gente também tem que tomar consciência que o encardido é o acusador. Então, para que você não se sinta livre para seguir adiante, para fazer a verdadeira experiência de onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, Ele vai fazer voltar isso na sua memória inúmeras vezes, para que você não se liberte desse momento e viva inúmeras vezes de novo essa situação de pecado. Então é preciso sim, se perdoar, se acolher, purificar a memória, as boas leituras, né, a vida dos santos, para poder entrar nesse contexto e nessa dinâmica. Uau, gente, passou muito rápido, muitas perguntas aqui não vão conseguir ser respondidas, desculpa, mas obrigado para você que pôde interagir com a gente.
Pensa aí num stories de 10 segundos, tá? Não vai dar para ser de 15. E partiu apressadamente. Nossa Senhora, vamos fechar com chave de ouro, né? O que Nossa Senhora nos ensina hoje? O que Nossa Senhora ensina para o jovem do presente no seguimento a Cristo? Em 10 segundos, tá bom para poder dizer isso? Eu já aproveito aqui para poder agradecer Léo, Padre, Rodrigo, Padre Ellington, Pri, tá bom? A gente ainda vai estar junto. Agora às 16 horas, Santa Missa com o Padre Demétrio, no Santuário do Pai das Misericórdias, você que também nos acompanha, tá ok? E hoje à noite, às 21 horas, temos show aqui com Amor e Adoração e Missionário Shalom. Vamos lá, Pri, em 10 segundos, o que Nossa Senhora ensina aquela que partiu apressadamente? Nossa Senhora, se ela tá, tem milagre. Desde o começo, por isso ela partiu apressadamente, bodas de Caná, cruz, Pentecostes, enfim. Quando nós estamos falando de eclosão, romper para algo novo, é através dela que gera o novo de Deus na nossa vida. Então, para a sua eclosão desse tempo novo na sua vida, Nossa Senhora, para te trazer o novo. Perfeito. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Uau, vai lá. Faça tudo o que Ele vos disser. Pressa ruim, pressa boa. Pressa ruim, a pressa daqueles que vivem fazendo um monte de coisa e não vivem aprofundamente nada, né? Que vivem na superficialidade das coisas. Pressa boa, pressa de Nossa Senhora. Pressa movida por quem está alegre, quer anunciar, tem a urgência de anunciar o Evangelho e de servir aos demais, porque nisso consiste a verdadeira alegria. Uau. Urgência de céu na vida do meu irmão. Amém, gente. Uma salva de palmas, a gente pode ficar em pé. Obrigado para você que esteve aqui com a gente. Fica ligadinho que o acampamento Revolução Jesus continua. Eclosão e partiu apressadamente.